tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de Geografia. Nós iremos fazer a correção da página 320 até 323 e o lançamento da 324 até 330. Lembrando que vocês devem ter, em mãos aí, lápis, borracha, marcador de texto também, que vai ser muito importante, tá bom? Então, vamos iniciar a correção na página 320. Formas de relevo. 1. Observe as imagens a seguir e descreva-as e complete a tabela com um colega. Como você não tem um colega para completar, você pode estar fazendo junto ao seu responsável. Primeiro, nós temos a paisagem 1, que é a planície do Pantanal, no estado do Mato Grosso do Sul. A outra paisagem, a paisagem 2, é a Chapada Diamantina, no estado da Bahia. Aqui tem uma descrição para ser feita. Paisagem 1. O que você está observando na paisagem 1? Terreno plano, sem relevo acidentado, e é possível ver algumas áreas alagadas. Na paisagem 2, você já pode notar que o relevo apresenta ondulações, com algumas áreas mais elevadas do que a outra. 2. Observando as descrições que você realizou, podemos dizer que a superfície da Terra é igual em todos os lugares? Não. Nós sabemos, de acordo com essa observação, que uma imagem é diferente da outra. Cada uma mostra a superfície da Terra de forma diferente, dependendo de cada local. Vamos agora para a página 323, que nós vamos observar um planisfério físico, com a legenda de todas as altitudes. A número 1. Observe o planisfério físico e converse com seus colegas. Nós vamos conversar com o nosso responsável e também na live. O que significam as cores na legenda? A gente pode observar que as cores na legenda significam as diferentes altitudes. B. Em que continentes há maior presença de montanhas? Nós observamos aqui na Ásia, América e Antártida. C. Em que continentes há maior presença de planícies? A gente observa também pelo mapa, pelo esse planisfério físico, América, Europa e Oceania. Agora nós vamos iniciar o nosso lançamento. Página 324. Peguem o marca-texto e vocês vão marcar esse parágrafo. São 4 as principais formas de relevo que encontramos na Terra: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Marquem isso aí com o marca-texto. Embaixo, nós vamos observar primeiro as depressões. São formas de relevo mais rebaixadas do que as formas de relevo ao seu redor. Marquem também com marca-texto. A segunda imagem é a montanha localizada na fronteira do Chile com a Argentina. As montanhas são consideradas formas de relevo mais jovens em relação às outras, pois ainda não sofreram muito desgaste. Apresentam altitudes elevadas, acima de 3.000 metros, e é nelas que estão os picos mais altos do planeta. Marquem também com seu marca-texto essas informações referentes às montanhas. Vamos para a página 325. Aqui nós temos a Chapada Diamantina, no Brasil, que fica no estado da Bahia. Fala assim, os planaltos são áreas mais elevadas, a pelo menos 300 metros acima do nível do mar. É a forma de relevo que costuma apresentar irregularidades, como morros, serras ou chapadas. Os morros são elevações do relevo, enquanto as serras são terrenos ondulados e com fortes desníveis. Já as chapadas são formadas de relevo com um topo plano, lembrando uma mesa, mas que apresentam um desnível acentuado. Vamos marcar toda essa informação aqui, nesse parágrafo, que aqui vocês estão vendo informações referentes aos planaltos, morros, chapadas. A gente está observando todas essas informações aqui, que vocês vão ter o melhor conhecimento,
sabendo essas informações, o que seria o morro, o que seria as serras ou as chapadas. Depois nós temos a praia localizada na Califórnia. Vocês vão marcar com texto as informações referentes às planícies. As planícies são áreas de baixas altitudes, próximo ao nível do mar. Sua superfície é mais ou menos plana e com poucas ondulações. São formadas pelo acúmulo de sedimentos transportados pelo vento e água ou por outros agentes. Também marquem isso com o marca-texto. Na página 326, nós temos o super desafio. Pesquise e complete o quadro abaixo. Vocês vão pesquisar o pico mais alto do planeta, área mais baixa do planeta e pico mais alto do Brasil. E responder todas as informações completando esse quadro, ok? Página 327, Brasil, principais formas de relevo. O relevo do Brasil tem formação muito antiga. As principais formas de relevo do Brasil são os planaltos, as planícies e depressões. Vamos marcar essa informação com o marca-texto? As principais formas de relevo do Brasil são os planaltos, planícies e depressões. Mas, tia Andréia, lá na página 324, a senhora não tinha informado que os morros faziam parte das formas de relevo? Sim, mas aqui eles estão mostrando quais são as formações mais antigas, né? No caso, as formas mais antigas do relevo. Então, as mais antigas, né, do relevo do Brasil são planaltos, planícies e depressões. Se vocês observarem na página 324, as montanhas são consideradas formas de relevo mais jovens, tá ok? Aqui tem um exercício que vocês vão observar o mapa e responder a questão A, B, C e D. A D, inclusive, é para vocês pesquisarem qual é a forma de relevo predominante no local onde você vive, ou seja, nós vivemos no Rio de Janeiro, então vocês deverão estar pesquisando. Lá na página 328, nós vamos falar sobre partes de uma bacia hidrográfica. Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra nascente, afluente, divisor de águas e foz. Vamos ler. Bacia hidrográfica é uma área ocupada por um rio principal que tem uma nascente, geralmente em um local com maior altitude e seus afluentes. Os afluentes são rios que desaguam no rio principal, por onde as águas superficiais e subterrâneas escoam até desaguar em uma foz. Então, vamos marcar com marca-texto isso aí, de bacia hidrográfica até desaguar em uma foz. E o que é foz? Aqui na imagem nós podemos observar que existe uma foz. A foz é um ponto onde o rio deságua, tá? Pode ser mar, pode ser oceano ou até mesmo um outro rio. Continuando a leitura. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água, que são uma espécie de limite em que de um lado escoa a água em direção a um rio e de outro escoa a água em direção a outro rio. A maior parte do planeta Terra é formada por água, isso nós já sabemos. Ela é um elemento muito importante para a vida no planeta e está presente nos oceanos, mares, geleiras, rios, subsolo e atmosfera. Analise a imagem a seguir e faça o que é pedido. Aqui nós temos a imagem referente à distribuição de água doce no planeta. Mares e oceanos, 97%. Água doce, 3%. Aquíferos, 24%. Vocês sabem o que são aquíferos? São reservatórios subterrâneos de água, né? E são as águas que geralmente são consumidas pelas pessoas. Em seguida, geleiras e icebergs, 75%. E baixo, rios, lagos e solo, 1%. Na página 329, vocês vão fazer o exercício número 1. Assinale as palavras que devem compor cada frase a partir da análise da imagem e das informações do texto. Ou seja, a partir da imagem e da análise dessa informação.
Vou fazer só o primeiro. De acordo com o infográfico, a maior parte da água do planeta está entre parênteses, doce e salgado. A maior parte de água do planeta é doce ou salgada? Salgada. Então, na palavra salgada, você vai sublinhar, ou seja, vai dar um traço embaixo da palavra salgada. E se encontra nos mares e oceanos, nas geleiras e icebergs, nos aquíferos ou nos rios e lagos? Elas se encontram nos mares e oceanos. Então, aonde estiver nos mares e oceanos, vocês vão sublinhar embaixo. Vocês vão fazer nos 2 próximos parágrafos a mesma coisa. A hidrografia envolve os oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Os rios fornecem água para os seres humanos desde a antiguidade e permitiram a sobrevivência de várias civilizações, como os egípcios e os mesopotâmicos. Desde os tempos antigos, as águas dos rios são usadas para a irrigação das plantações, abastecimento de cidades, vias de transporte, lazer, entre outros. Lá na matéria de história, nós já estamos falando sobre os egípcios, sobre a importância, né, do comércio através de vias marítimas, né? Então, uma matéria ligando a outra, tá ok? Aqui nós podemos observar o Rio Nilo possibilitou o desenvolvimento da sociedade egípcia na antiguidade, cidade antiga. Então, agora a gente vai estar assistindo um vídeo referente à hidrografia, tá? Então, preste bem atenção. Já já a tia Andréia volta. Hidrografia. A hidrografia é a parte da geografia que estuda os rios, lagos, águas subterrâneas, mares e oceanos. Para dar início ao estudo, vamos conhecer um pouco mais a dinâmica dos rios, desde a nascente até a foz. Os rios são volumes de água doce que circulam pelos continentes e correm das áreas mais altas para as áreas mais baixas. O local onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, ou seja, apresenta um declínio cuja inclinação se demonstra levemente ou até mesmo pode ser vertical, formam-se as cachoeiras. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, podem se formar os lagos naturais. O caminho por onde fluem as águas dos rios é chamado de leito ou curso. Em seu percurso, o rio pode receber água de outros rios menores, chamamos de afluentes. Os seres humanos interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios, quando constroem barreiras em seu curso, formando lagos artificiais, muito importantes para a captação de água e geração de energia. As terras que ficam em torno do leito do rio são chamadas de margens. Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano. Chamamos esse local de foz. Como vimos, o curso natural de um rio parte de sua nascente e vai acompanhando o relevo da região até desaguar no mar, em outro rio ou em um lago. No caminho, ele pode receber a água de seus afluentes em seu leito. A água é indispensável para a manutenção da vida dos seres vivos. Ela serve para abastecer as moradias, para gerar energia elétrica, para a agricultura, pecuária e indústrias e também para a pesca, lazer e navegação. O território brasileiro tem muitos rios, que podem ser chamados de perenes ou permanentes e intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes apresentam um fluxo constante de água durante o ano todo, independentemente da estação do ano, ou seja, não secam nunca. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que durante os meses de estiagem desaparecem temporariamente, tornando a fluir no período de chuvas. A maior parte dos rios brasileiros é perene, ou seja, permanente, possibilitando assim a captação de água, o desenvolvimento de energia elétrica, o deslocamento de pessoas e mercadorias, entre outras atividades.
Os rios de planície são aqueles que ocorrem por regiões com pequenas irregularidades em seu terreno. Pela tranquilidade das águas, podem ser utilizados para pesca, lazer e navegação. Já os rios de planalto são os rios que correm por terrenos mais acidentados, com irregularidades. Em razão dos desníveis em seu curso, cachoeiras e cascatas podem ser formadas. Nesses rios, existe a possibilidade de a água ser represada, criando barragens que serão utilizadas para a geração de energia elétrica. Em torno das margens do leito de um rio, localizam-se as matas ciliares. Essas matas são formações vegetais que ajudam a diminuir os processos erosivos em suas margens causados pela ação das águas dos rios ou das chuvas. Dessa forma, evitam a entrada de sedimentos do solo para dentro do leito, pois, com o decorrer do tempo, a deposição desses sedimentos pode reduzir a profundidade do rio, ocasionando enchentes nas áreas próximas. Os sedimentos também deixam as águas dos rios mais barrentas, reduzindo a entrada de luz solar, prejudicando, por consequência, os animais que precisam dessa água para viver. Hoje, podemos encontrar pessoas que se reúnem para plantar mudas de árvores em torno dos rios que perderam sua mata ciliar por conta das atividades humanas. Essa ação contribui para a preservação das águas dos rios, tão importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos. Olá, tia Andréia de volta com vocês. Assistiram o vídeo com muita atenção, viu como é importante, né, preservarmos a água, preservarmos o meio ambiente, a importância da hidrografia, não só para o Brasil, como para todo o planeta? Então vamos terminar essa aula na página 330. Os rios são cursos de águas naturais que correm de uma área mais alta para uma região mais baixa, desaguando no mar, em um lago ou em outro rio. Eles se deslocam pelo seu leito, seguindo as formas do relevo e possuem uma nascente e uma foz. Vamos sublinhar, marcar com marca-texto, né? Quem não tiver marca-texto pode marcar com lápis todo esse parágrafo, dos rios até uma nascente e uma foz. No vídeo que eu passei, foi bem explicado, né? Referente à nascente, referente à foz, informações bem importantes a respeito da hidrografia. E nessa página nós podemos observar uma imagem nos mostrando a nascente. Vocês também vão marcar com marca-texto. É o local onde o rio nasce, em geral, do afloramento de água do lençol freático. Marquem isso também com marca-texto. Afloramento é uma massa rochosa, tá? Que aparece na superfície da terra por processos naturais ou artificiais. Depois nós podemos observar o meandro, que é a curva acentuada de um trecho de um rio. Depois o rio principal. Depois nós temos afluente, que é o curso de água que deságua em um rio principal ou em um lago. E a foz ou desembocadura, que é o local onde uma corrente de água, como um rio, deságua. Então a gente vai marcar com marca-texto a informação referente nascente, foz ou desembocadura, afluente, meandro. Todas essas informações vocês vão estar passando o marca-texto, que são muito importantes. Ok? E faça você mesmo. Realize uma pesquisa sobre um rio localizado em seu estado ou município. Tia Andréia, pode ser um rio de São Paulo? Um rio da Bahia? Não. Qual é o seu estado e município? Rio de Janeiro. Então você vai fazer uma pesquisa, nome do rio, localização de sua nascente, localização de sua foz, afluentes, importância para a formação do município ou estado. E vão preencher com todas essas informações nesse quadrado, ok? A tia Andréia está terminando mais uma aula de geografia. Façam com muita atenção e não deixem de participar da nossa live. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau!